Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a tarde de todos. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração nessa tarde. Amém? Hoje, puramente para louvar e exaltar o santo nome de Jesus Cristo, eu gostaria de trazer uma palavra. E a mesma se encontra no livro de Gálatas, em seu capítulo de número 1, e em seus versos de números 6 ao 10, que assim se escrevem. Estou maravilhado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também o dizemos, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma passagem muito forte e ela retrata sobre um tema muito importante e muito forte, que me ensinou uma bela lição e que eu garanto para você que também vai te ensinar uma bela lição. O tema retratado nessa passagem é a distorção do Evangelho de Cristo. E essa passagem nos ensina a ficarmos atentos, ela nos ensina a ter discernimento espiritual. Uma belíssima lição, porque quando nós aprendemos isso, nós não damos ouvidos a coisas erradas, não damos ouvidos a mentiras e nem a coisas que não são da vontade de Cristo. Essa passagem nos ensina isso e ela fala fortemente e explicitamente sobre esse tema, distorção do Evangelho de Cristo. E infelizmente, essa prática tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais. Por aí você vê cada vez mais pessoas pregando um evangelho falso, pregando um evangelho mentiroso. Um evangelho que foi ilegalmente adaptado para os moldes que as pessoas querem viver atualmente. Um evangelho que foi ilegalmente adaptado para servir de almofadas para os ouvidos das pessoas, para não machucar os ouvidos das pessoas. Porque hoje, atualmente, muitas pessoas, infelizmente, têm os seus ouvidos machucados e ofendidos com a verdade. Não querem mais saber da verdade, não querem mais saber das coisas boas, das coisas verdadeiras, das coisas certas. Nos dias de hoje, as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada a elas. As pessoas só querem ouvir coisas que amaciam seus ouvidos. Mentiras que elas se forçam a acreditar para se sentirem bem. E é aí que entra as pessoas que pregam esse falso evangelho. Se tem quem ouve para amaciar os seus ouvidos e alimentar mentiras dentro de si, tem quem prega, tem quem fala. E essas pessoas que pregam, que falam, são falsos profetas. São pessoas que dizem estar pregando a palavra de Deus, mas que na verdade não estão. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para fazer bem aos meus ouvidos, aos seus ouvidos. Ela não foi feita, ela não foi adaptada exclusivamente para mim não me sentir ofendido, para mim não me sentir machucado ao ouvir as verdades contidas nela. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é a pura verdade. Ela é inteiramente proveniente do Senhor Jesus Cristo. E Jesus não mente para agradar ninguém. Jesus não mente, primeiro porque isso é pecado e segundo porque ele é o dono da verdade, o mais puro que já existiu. Então, se você prestar bem atenção, se você ter discernimento, você vai saber reconhecer esse falso evangelho. E assim você vai ter a oportunidade de se esquivar dele. E assim você faz bem. Porque como está escrito em 2 versos dessa passagem, não importa se é eu ou se é um anjo dos céus que está trazendo outro evangelho além deste aqui que está na minha frente. Não importa. Este seja anátema. Anátema é eternamente condenado. E é justamente o destino daqueles que pregam o falso evangelho, daqueles que pregam a falsa palavra de Deus.
Estes serão eternamente condenados, condenados ao lago de fogo, a perecerem no sofrimento eterno. Tenha atenção quando você estiver ouvindo alguém falar sobre a palavra de Deus. Eu não estou falando que são todas as pessoas. Existem muitas, mas muitas pessoas mesmo pelo mundo que pregam o verdadeiro evangelho, que trazem lições verdadeiramente abençoadas e que edificam muito para as nossas vidas. Mas infelizmente também existem pessoas que fazem o contrário disso, que pregam uma falsa palavra, ensinam falsas lições e alimentam dentro das pessoas que ouvem esse falso evangelho várias e várias mentiras. Se você tem ouvido pessoas pregarem coisas, apenas coisas boas, apenas coisas que fazem bem aos ouvidos dos outros, tenha cuidado e se mantenha afastado desse tipo de coisa. Porque a palavra de Deus tem sim várias lições maravilhosas que todos nós nos sentimos muito bem ao lermos. Mas também tem verdades duras de engolir, duras de escutar, mas que nós, para o nosso bem, devemos escutá-las. O Evangelho do Senhor é a verdade. Tudo que está fora disso, tudo que está modificando isto, é mentira. Toda modificação que você identificar, todo transtorno, toda transformação do que Jesus Cristo disse, que você identificar, pula fora. Sai de perto, se afasta e não dê ouvidos a esse tipo de coisa. No último verso, Paulo indaga, né? Eu estou sendo persuadido aos homens ou a Deus? E o que isso significa? Eu estou aderindo os princípios, dando ouvidos ao chamado de Deus ou ao chamado dos homens? Eu estou escutando a Deus ou aos homens? Estou entregando a minha vida e vivendo de acordo com Deus ou com os homens? Estou procurando agradar a Deus ou aos homens? Nós temos que procurar agradar a Deus, temos que procurar escutar os princípios de Deus, temos que procurar adaptar as nossas vidas para os moldes como Deus quer que nós vivamos. Porque quando nós damos ouvido a esse falso evangelho, quando nós encaramos isso como verdade, quando nós compartilhamos isso como sendo verdade, como sendo a melhor coisa, nós estamos agradando o homem. E quando nós pregamos o falso evangelho, quando nós pregamos essas mentiras, também estamos agradando o homem, agradando o inimigo, e estamos desagradando completamente a Deus. Tenha bastante atenção com o que você escuta sobre a palavra de Deus por aí. Tenha muita atenção. Se você identificar que isso se desvia do real evangelho, saia fora. Ou seja, em outras palavras, não tenha conexão alguma com tudo aquilo que modifica a palavra de Deus. Porque modificar a palavra de Deus, falar mentiras sobre a palavra de Deus e adaptá-la de tal modo a alimentar mentiras no coração das pessoas é um pecado gravíssimo. Jamais se envolva com isso. E fique tranquilo, conforme você vai vivendo seus dias com Deus em primeiro lugar, Ele vai te ensinando a ter atenção e discernimento. Fora que quando você lê a palavra de Deus todo dia e medita nela, você também aprende muito e sabe diferenciar quando é verdade e quando é mentira relacionada a esse sagrado livro. Amém? Graças a Deus. Vamos para a nossa santíssima oração dessa maravilhosa tarde. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse momento sagrado e abençoado de oração, eu oro em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, e te peço, ó Pai, Senhor, tem misericórdia de nós por esse restante de dia. Mas antes de mais nada, gostaria de te agradecer profundamente pelas horas que já se passaram. Obrigado, Senhor, por cada minuto desse dia, por cada hora desse dia. Obrigado por cada momento, ó Pai, por tudo aquilo que foi concedido e por tudo aquilo que foi tirado. Senhor, muito obrigado por eu poder acordar, obrigado por eu poder respirar, obrigado por eu poder beber uma água. Obrigado por eu ter tido uma refeição, Senhor, várias refeições. Muito obrigado, Senhor, santificado seja o teu nome por esse dia de hoje. Senhor, desde já eu te agradeço pelo restante desse dia, que eu sei que será abençoado e cheio da tua presença. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado por esse momento de reunião com os teus filhinhos para aprendermos da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela lição que o Senhor me ensinou e ensinou os teus filhinhos nessa tarde. Obrigado por eu poder compartilhar o teu evangelho, Senhor, e reunir os teus filhinhos para juntos louvarmos o teu santo nome. Ó Senhor, me desculpa qualquer coisa, desculpa os teus filhinhos, ó Pai. Desculpe qualquer erro que cometemos nesse dia de hoje.
Com certeza estamos vivendo esse dia tentando ser muito melhores do que ontem, ó Pai. Então nos perdoe por qualquer coisa. Ó Pai, que nós possamos colocar essa passagem em prática em nossas vidas. Que nós possamos ter atenção, Senhor, que nós possamos ter entendimento e discernimento para discernirmos a verdadeira palavra do Senhor da falsa. Senhor, que nós nunca possamos dar ouvidos a mentiras relacionadas ao Teu Evangelho e a Ti, Senhor. Que nós nunca possamos dar ouvidos a falsos profetas, a pessoas que pregam um falso Evangelho. Senhor, que nós nunca nos envolvamos com nada relacionado ao falso Evangelho, a falsos profetas e a tudo aquilo que distorce e modifica o Teu Evangelho, ó Pai. Que nós possamos nunca ter envolvimento com nada disso. Que nós possamos nos distanciar, ó Pai, e nos concentrar e nos voltar somente para a verdade, Senhor. Somente para o verdadeiro Ti, ó Pai. Somente para a Tua verdadeira presença e para a Tua verdadeira palavra e Teu verdadeiro Evangelho. Ó Pai, que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho, que nós possamos pregar a verdade, ó Pai, e que nós possamos dar ouvidos e trazer para os nossos corações apenas a verdade também. É assim que eu oro em nome do Teu Santíssimo, amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus guarde a sua família, guarde você por esse restante de dia. E nunca se esqueça. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.